Pessoal, que bênção. Chegamos aos 15 anos da campanha da Arca da Conquista. Fantástico. Eu não imaginava que o sonho que Deus havia me dado há 15 anos atrás chegaria até agora, né? Foi uma surpresa muito grande. Não apenas surpresa de chegar nos 15 anos, mas chegar como chegamos, né? Como a igreja recebe essa campanha. Eu lembro do sonho que eu tive lá no Guaraú, estava em Jundiaí, depois eu fui para o Guaraú para contar para o pastor Jorge, que eu vi a igreja polvorosa, alegre, feliz, estava cheia. E é exatamente aquilo que nós vemos, né? Em cada ano da campanha da Arca da Conquista, pessoas querendo trazer um envelope branco que tinham nas mãos. Esse foi o sonho, né? Eles estavam polvorosos, eu estava no púlpito dizendo para elas assim, não é? E falando de fé, e o Espírito Santo falando no meu ouvido, pastor Roberto, você é um incendiador, você é um incendiador. E aquele povo com aquela alegria de contribuir que eu nunca tinha visto na minha vida. E agora já fazem 15 anos que eu vejo isso, todos os anos. Né? A igreja feliz, alegre, para trazer uma oferta ao Senhor. Essa campanha foi incrível, né? Foi uma revelação de Deus, que depois de ter aquela revelação, me lembro, numa segunda-feira, de domingo para segunda, que eu tive esse sonho, liguei para o pastor Jorge lá no Guaraú, contei para ele. Eu me lembro, pastor, Deus me deu um sonho, e eu vou levantar uma oferta. E eu naquele tempo, a gente tinha acabado de construir o templo, tinha um bocado de contas para pagar. Então eu tinha certeza que era uma providência de Deus, não é, para sanar aquelas contas todas, para pagar todas aquelas contas. E eu tinha certeza que era isso. Levei para o pastor Jorge. Ele amou, ele teve uma expectativa muito boa. Reunimos em pastores depois. E aí nasceu a campanha Arca da Conquista, através desse sonho, que eu achei que seriam alguns anos, ou poucos anos, ou talvez só aquele ano. Mas Deus foi renovando ano após ano, e nós chegamos aqui no 15º ano da campanha Arca da Conquista. Que experiência fantástica, que experiência poderosa, né? Que experiência maravilhosa. O pastor Jorge recebeu isso com muita alegria, não é? Sentiu que era de Deus, mas também sentiu que era uma grande responsabilidade, porque era algo novo que Deus estava trazendo na igreja. Imagina você entrar com um objeto do Velho Testamento dentro da igreja, o que as pessoas iam achar? Mas Deus deu a interpretação correta, né? Que o elemento da Arca da Conquista não era semelhante ao sentimento das pessoas, melhor, semelhante ao sentimento, mas não ao objeto em si. Não é qual é o sentimento das pessoas, que Deus está presente. Então a campanha Arca da Conquista é isso, não é? Dizendo para as pessoas, Deus está presente, e Ele é o nosso milagre, e é Ele que tem o milagre para a nossa vida. Por isso que nós colocamos nas mãos do Senhor a nossa oferta, né, que vai acontecer esse ano. Estou com uma expectativa muito grande. E vocês, como é que estão? Como todas essas, especialmente. Né? Eu me lembro da campanha do 10º ano. Eu estava comigo, não havia compartilhado nem com a Evelyn, coisa que eu compartilho tudo com ela, mas esse sentimento nem com a Evelyn eu havia compartilhado. Né? O sentimento de... Chegou no 10º ano, nós realmente havíamos pago a construção, né? Vocês, meus irmãos, lembram, foi construído o templo lá em Campinas também. E então nós tínhamos, no decorrer do ano, essa campanha ajudou muito na construção de Campinas. E, aliás, a pagar a conta de Campinas também, a conta da construção da igreja de Campinas. Então ela continuou. Então quando chegou no 10º ano, fiquei falando com Deus, Senhor, eu acho que chegou ao fim, né? Eu estava com aquele sentimento que poderia ser o fim. Estava conversando com Deus, orando já há alguns dias sobre isso, pensando como é que seria, se continuaria ou não. Né? E naquele 10º ano, nunca, em nenhuma das edições havia acontecido isso. Deus usou 3 pessoas, 2 irmãzinhas, aquelas irmãzinhas simples, humildes, né? E usou o evangelista Torres. Você lembra, Torres? Eu lembro que era um dia que o evangelista Emerson estava pregando. E enquanto ele pregava, foi crescendo algo dentro de mim, a palavra foi entrando, é impressionante, foi entrando, e aquela convicção daquilo que ele estava pregando foi crescendo. E eu lembro que no final o Senhor pediu para a gente subir para orar. E quando a gente subiu, aquilo tomou uma proporção que eu não consegui segurar. Então foi um ímpeto do Espírito Santo mesmo. Eu senti que eu precisava falar com o Senhor sobre isso. Então foi um impulso assim que me direcionou
na sua direção e eu lembro que a convicção que veio no meu coração é que qualquer lugar que a casa de Deus chegasse, que houvesse a campanha, vidas e pessoas seriam transformadas. Então essa convicção veio assim, eu não consegui, foi realmente, sabe, não deu para ficar, para segurar aquilo. Veio realmente de Deus. Você me lembro disso que você falou, porque você e as irmãs usaram a mesma frase. Sim. Pastor, o senhor está pensando em parar? Não pare. Sim. Então as duas irmãzinhas, no dia da oferta, inclusive, então elas disseram a mesma frase. Sim. O senhor está pensando em parar, pastor, mas não pare. Sim. Continue, porque isso é de Deus. Então, a partir da 10ª campanha, Deus trouxe um outro sentimento da campanha. Não é? Qual era o sentimento da campanha? Era o sentimento de que aquilo era muito maior do que a oferta. Lógico, quando você tem uma necessidade, você acaba olhando para aquela necessidade, mas era muito maior do que a oferta. Era muito mais expansivo do que a oferta. Era sobre relacionamento, era sobre conhecer a Deus, era sobre viver uma experiência de fé com Deus. E esse ano, com uma frase fantástica, né? Solo fértil da fé, faz muito jus a esse sentimento que eu tive no 10º ano, que realmente é um solo para ser plantado sempre. E pastor Paulo, que dia que foi aquele, a primeira campanha Arca da Conquista? Você lembra desse dia, meu irmão? Eu me lembro, pastor, foi um dia marcante, né? A expectativa era grande porque era algo novo, né? Ninguém ainda tinha ideia de o que ia acontecer, né? De como seria. A gente sabia que ia ser algo bom, né? A igreja tinha esse sentimento. Alguma coisa boa vai acontecer, é algo novo, né? Aquela expectativa, a igreja toda preparada para isso, né? Então, isso trouxe uma grande expectativa para a igreja e com certeza foi uma alegria muito grande. Na realidade, suplantou, né? As boas expectativas da igreja. Foi algo muito além do que todos nós esperávamos. Né? E você lembra daquela época também que as pessoas fizeram campanha entre eles, assim, eu vou vender isso, eu vou fazer pão. Me lembro que minha mãe fez nhoque e vendeu quilos e quilos de nhoque. Então houve um mover assim nas pessoas, uma paixão, né, por fazer. Você lembra disso também? Lembro, as pessoas elas se moviam nessa direção, né? A vida dela passou a girar em torno da campanha, do voto, né, que elas iriam entregar. Então foi algo emocionante, pessoas que descobriram novas habilidades, inclusive, né, através da campanha, né, porque, vamos colocar assim, estavam meio enferrujadas, né, na sua habilidade e a partir daí começaram a colocar em prática e foi algo glorioso. E eu lembro também, pastor Roberto, da primeira vez que nós subimos no monte, lá no Orebão, para levar a arca, né, para consagrar ao Senhor aquela campanha. Não foi fácil, né? Estava eu, pelo menos do time na primeira, o Paulo estava na segunda, né, Paulo? Mas estava eu, você e o pastor Maurício, né? Nós estávamos lá. Você lembra daquilo? Lembro. Foi impressionante. Tinha uma presença tão grande de Deus ali, foi algo assim extraordinário, que marcou muito, né, a nossa vida. Logicamente que hoje, se fizer hoje, o pessoal mais novo vai subir, eu vou ficar lá embaixo intercedendo para que dê tudo certo, né? Mas foi para carregar, né? Mas olha, foi realmente para carregar, claro que até lá em cima, mas foi uma experiência maravilhosa. Foi glorioso mesmo. Tinha um grupo de irmãos com a gente, ajudando também, né? Homens de Deus que estavam com a gente também. Glória a Deus por isso, né? 15 anos de campanha, Arca da Conquista, cada ano uma expectativa, uma experiência. Né, pastor Roberto? Você teve o seu ano marcante? Teve, 2012 foi um ano marcante. Uau. Já estávamos caminhando para a 6ª edição da campanha. Para mim foi assim um dos maiores milagres, o maior milagre que eu tive na vida, logicamente, foi a minha salvação. Mas esse foi marcante, porque eu nunca imaginava na minha vida que eu entraria dentro de um avião, a não ser que eu tivesse estacionado no aeroporto. Eu nunca imaginei. Mas aí Deus foi tão maravilhoso que de repente surgiu essa grande oportunidade, né? Eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou fazer para entrar no avião, né? Como é que eu vou fazer? Porque eu não me via lá dentro. Às vezes passava perto do aeroporto, eu via só o avião assim, eu começava palpitar. Parecia aquela crise de ansiedade, sabe? Que isso? Muito, mas passava mal mesmo. Eu falei, nunca vou entrar num bicho desse aí, nunca. E aí Deus de repente preparou. E Deus foi tão bom que Ele
primeiro fez um estágio comigo. Lembra que nós fomos participar lá em Foz do Iguaçu, no evento, lembro. né? E nós fomos para lá. E aí, quando saiu a conversa na reunião, que nós iríamos para Foz do Iguaçu, eu falei, tudo bem, Foz do Iguaçu nós vamos de ônibus, né? Imagina. Aí o pastor Cláudio, não, nós vamos de avião. Eu falei, Jesus amado, tem misericórdia, né? Vamos. Aí fomos, né? Não foi fácil. Na hora que eu entrei no avião assim, falei, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Porque, irmãos, porque para mim, eu sei, milagre, né? eu sei como era, né? Realmente é um sonho de todo pastor, de todo aquele que está envolvido com a obra de Deus, conhecer Israel, né? Mas eu não achava que nunca iria acontecer, porque teria que ser de avião, né? Não tem como ir para lá de ônibus, né? Teria que ser de avião. Aí a Zulmira tinha esse sonho e ela surgiu a oportunidade, ela falou, nós vamos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas a gente não há possibilidade financeira para ir. Não, eu faço um empréstimo na prefeitura. Eu faço um empréstimo lá e nós vamos, porque não, você precisa ir, porque vai ser maravilhoso. E aí começou, né? Eu falei, tá bom, então nós vamos. Mas, irmãos, não foi algo assim impressionante. E aí fomos, né? Mais de 14 horas dentro de um avião, quer dizer... acabou, né? Hoje eu vou para avião para todo lugar. Não vou com tranquilidade, mas eu vou, né? Eu vou muito para Curitiba. Curitiba é 1 hora de avião, né? Beleza. Você vê mas foi algo assim, para mim foi um milagre. Para começar, o dinheiro surgindo, porque eu teve que pagar assim rapidamente, não foi pagar em 12 vezes, foi assim em 3 meses. E o dinheiro apareceu e deu certo, e foi uma grande bênção. Então, para mim, para minha vida, foi uma bênção maravilhosa. E as experiências da viagem, tudo, Deus preparou tudo, foi algo tremendo mesmo. Você vê que a campanha da Arca da Conquista tem essa característica, né? Cada um com a sua questão, né? Para abençoar, para ter o seu milagre, né? Então, às vezes é um casamento, às vezes é um emprego. Ela realmente é focada para abençoar a pessoa financeiramente. Te abençoou, né? Para você ter o recurso financeiro, então abençoou também financeiramente. Mas ela também tem essa característica. Eu já ouvi histórias de pessoas que queriam casar e arrumaram pessoa para casar no decorrer da campanha, pedindo a campanha mesmo, entendeu? Então isso é fantástico. Glória a Deus. Rafael Dominicali. Rapaz, né, todos nós temos, eu quero que todo mundo conte alguma coisa. Você tem a sua experiência, você tem a sua história e tem o seu ano marcante. Sim. Eu tenho alguns anos marcantes, mas eu vou citar assim o primeiro, pastor, que me deu assim a plena convicção da eficácia dessa campanha, né? Que foi uma das primeiras que eu participei. Eu tinha de 18 para 19 anos, trabalhava numa empresa aqui em Jundiaí, né? E eu tinha muita vontade de ir para fora do país, né? E eu lembro que essa empresa tinha uma unidade nos Estados Unidos, né? Então eu fiquei focado nisso. Entrei na campanha da Arca pedindo isso, que eu gostaria de trabalhar fora do país, só não especifiquei que país que era, só disse, né, lá no meu pedido que eu gostaria de trabalhar em outro país, gostaria de aperfeiçoar o meu inglês e aprender um outro idioma. Eu lembro, são 3 pedidos que me vêm à memória. E ok, participei da campanha, tinha meus 18, 19 anos. Passou 1 ano, eu fui demitido dessa empresa. Eu falei, bom, então Deus deve ter alguma coisa diferente. Eu saí dessa empresa e entrei numa outra, essa outra multinacional mesmo. Ela tinha unidades no mundo todo, né? E eu me lembro que eu participei de uma programação nessa empresa que eu entrei, né? E foi tão bom, foi tão abençoado, foi de forma assim incrível o que aconteceu ali. Eu acabei ganhando destaque dentro da empresa. E o presidente da empresa chegou para mim e falou: Rafael, você foi fantástico, é só você me pedir o que você quiser que eu vou te dar. Aí eu já estava com a resposta na ponta da língua. A empresa é uma empresa alemã e eu tinha convivido com muitos alemães que vieram de lá para cá, para o Brasil. Falei, pois eu quero ir para a Alemanha. Falei, não tem problema, basta eu dar um telefonema. E dito e feito, pastor. Uau! Isso foi em janeiro daquele ano, não me lembro agora o ano exatamente. Em setembro eu estava embarcando para ir para a Alemanha. Eu fui o primeiro estagiário do Brasil, de todas as unidades dessa empresa no Brasil, a ir para fora do país. Tive a chance de aprender, aperfeiçoar meu inglês e aprender a língua alemã lá, né?
Você fala um pouco alemão hoje? Fala um pouquinho. Sério? Um pouquinho. Mandar ele para a Europa, né, irmão? Abrir casa de Deus lá na Alemanha. Foi uma grande bênção, assim, e eu tive a oportunidade, o privilégio de, lá da Alemanha, participar da outra campanha da Arca. Então, de lá eu juntei recursos lá, não ganhava muito, eu era um assistente de compras lá, né, na Alemanha. Eu lembro que eu juntei recursos em euros lá, que a moeda na época era 3,5 a mais do que o real, né? E eu juntei recursos, alinhei bastante aqui com a Secretaria da Igreja, mandei o meu pedido pela internet e mandei os recursos do banco de lá para cá. Fiz questão de participar da campanha lá da Alemanha. Ou seja, você participou de todas. Participei de todas, pastor, todas. Que benção. Então essa é uma das experiências, mas você teve outras também. Uma das, sim, tive outras. Parabéns. Glória a Deus. Todas fortes. Ô, Tô, você pensou em viajar também para outro país, aí, alguma coisa assim? Só não para a Alemanha. Para África. Para África. Mas, cara... Mas você também deve ter tido o seu ano, né? Teve. A sua experiência, enfim. Teve uma experiência que me marcou muito, que foi a compra do nosso apartamento. Né? Então a gente morou durante um período lá e a gente tinha um desejo de comprar apartamento. Quando a gente mudou para esse apartamento, a gente viu a área ali, viu o apartamento e a Di se encantou, falou, nossa, é aqui que eu quero morar. E só que no meio dessa transição chegou um momento que o dono queria vender esse apartamento. E a gente foi atrás e aí a gente, vendo todos os papéis, não deu certo. E aí ele ofereceu para outra pessoa. E essa outra pessoa era um parente dele e comprou o apartamento. Só que eles fizeram um contrato de gaveta, como era um parente dele, né? E nessa época a gente falou, poxa, a gente pediu na Arca, a gente colocou, a gente queria esse apartamento, quando a gente entrou aqui a gente sentiu que esse apartamento seria nosso. Né? E aí passou um tempo, e aí a gente se tornou inquilino desse parente, né, da pessoa que tinha vendido, porque ele falou, não quero, vou continuar com vocês aí, vocês vão, né, vou alugar para vocês, e a gente continuou pagando aluguel para ele. Só que depois de um tempo, o ex-proprietário nos procurou, falou, olha, aconteceu um problema e a pessoa que tinha comprado, que era meu parente, não conseguiu pagar. Eu vou fazer o distrato com ela, a gente tinha só um contrato de gaveta, vocês não querem comprar, não? Que isso? Eu falei, a gente quer comprar sim. E já tinha passado alguns meses, e aí a gente fez o processo tudo de novo. Só que dessa vez, milagrosamente, começou a aparecer dinheiro. Então, a Di, no PLR dela, veio um valor. Aí a gente foi no FGTS, já era um outro valor. E aí as coisas começaram a se encaixar. E aí começou a andar o processo, foi. Quando a gente viu, o apartamento já era nosso. Uau. Então, assim, a gente viu que Deus permitiu que acontecesse aquilo, que uma outra pessoa comprasse com um contrato de gaveta, mas depois distratou para que a gente comprasse isso. Então, isso marcou muito, porque é um cuidado de Deus com um pedido que a gente fez de um lugar que a gente eu tinha acho certeza. Que até para você ajeitar o recurso, né? Ter o recurso para você não ter muitos problemas, né? Para ser aprovado. Né? Sim, foi no tempo certo, na hora certa, um cuidado assim que marcou a gente. Porque ele olhou para aquilo específico e como se fosse um capricho, sabe? Né? Um carinho falou, olha, é esse que você quer, meu servo? Então, vou te abençoar. Então, a gente ficou maravilhado, assim, né? A gente glorificou muito a Deus. Porque só Ele para fazer isso. A gente entende, assim, que às vezes a pessoa entra numa campanha, não acontece na hora, do jeito que ela quer, mas Deus, qual a frase que você usou, né? Deus continua cuidadoso, né? Ele cuida da gente, ele sabe o melhor momento e Ele vai atender o nosso pedido, né? Toda manifestação de fé, né? Toda manifestação de fé em Deus, Ele atende o nosso pedido. É para o nosso bem, Ele vai atender o nosso pedido. Ivan, você tem o seu ano também, né, meu irmão? Deve ter suas histórias, enfim, conta para nós. Participei de todas as campanhas também. Na primeira campanha eu tinha 19 anos, né? Mas a campanha que mais me marcou foi o ano de 2016. Se não me engano, foi o 10º ano, né? Foi naquele ano, inclusive, que nós fomos consagrados evangelistas da igreja, né? E foi um ano, assim, financeiramente, para mim, inesquecível, porque foi o ano mais difícil da minha vida, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu trabalhava numa multinacional por muitos anos, trabalhei naquela empresa e havia sido demitido em 2015, no ano anterior. E fazendo entrevistas, dava num processo muito difícil. E era uma fase difícil do meu ramo, porque
Foi quando muitos escândalos apareceram na Petrobras, era o ramo que eu atuava. Petróleo, energia, né? Equipamentos, então eu não conseguia nada na minha área. A pessoa me entrevistava, ela era mandada embora, pra você ter uma ideia. Era uma situação muito dramática. E eu não tinha mais recursos, eu não tinha mais condição. Era 2 anos desempregado eu estava. Então, e minha esposa também tinha saído do trabalho, era professora, para cuidar da nossa filha, né? Nós decidimos, então eu estava trabalhando, né? E ela também desempregada, ela teve um insight e nós começamos a pensar alguma coisa, trabalhar com decoração de festas, né? Então naquele ano nós compramos uma bênção na nossa vida, que foi uma Kombi, né? Toda Kombi. Toda. Essa marcou nossa vida, quem teve Kombi sabe, quando ela não quebra, ela é uma bênção. E marcou muito a nossa vida, então a gente vivia disso, né? Fazendo festa em São Paulo, Campinas, aqui na região toda. Foi uma bênção mesmo, foi o que nos sustentou esse período todo. Só que chegou na campanha, e era engraçado que todos os anos da campanha, Deus falava para mim qual era o valor da oferta que eu deveria dar. Uau. Até no dia da entrada da arca era o limite para Deus falar o valor que ele me pedia. Sempre era um desafio, né? E naquele ano, se Deus pedisse qualquer coisa para mim, ia ser um desafio. Qualquer valor, né? Ia ser um desafio muito grande. E eu falei, até então não tinha ideia do que Deus me pediria. E naquele ano, já como evangelista, nós estávamos no púlpito junto com os pastores, quando a arca entrou. E quando a arca entrou no corredor da igreja, Deus me falou: eu quero o teu sustento. Uau. E no momento eu não entendi, né? E eu fiquei, nossa, enquanto a arca entrava, eu fiquei, parece que discutindo com Deus ali. Mas como assim, meu sustento? E me veio, falou: eu quero a sua Kombi. Uau. Eu falei, meu Deus, mas se eu der minha Kombi, é realmente meu sustento. Como é que eu vou trabalhar? Não consigo emprego, nada. Nem de frentista de posto eu consegui emprego, pastor. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Na situação que eu estava. E foi durante todo o período da campanha, foi esse movimento dentro de mim. Foi o ano que nós começamos a expansão em Itatiba. Eu tendo que pregar isso pro povo de fé, de vai, não desiste. E eu vivendo esse conflito com Deus, junto com a minha esposa, minha família. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou dar? Inclusive a Kombi era o que eu usava para a expansão de Itatiba, né? A igreja toda ia dentro da Kombi, né? Cadeira, o pregador, o baterista, todo mundo. Era a Kombi do culto, conhecida lá, né? Eu falei, se eu desfazer da Kombi, eu perdi o meu recurso. E, inclusive, eu perdi até o recurso da expansão da igreja. Como é que eu vou fazer? Porque é uma distância longa, né? Da Itatiba. Enfim, quando chegou próximo do dia da oferta, eu falei, meu Deus, nem sei quanto vale essa Kombi, né? E idealizei um valor, falei, acho que era um valor muito acima do que ela valia, mas, sem recurso algum. Eu fiz esse valor e passei o valor lá. Eu falei, vou dar um jeito de vender a Kombi. Depois nós conseguimos o valor. Eu não vendi a Kombi, fiquei com a Kombi até poucos dias atrás. Ficou lá como um troféu mesmo. Nós não precisamos vender a Kombi, Deus sustentou. A oferta foi numa segunda-feira, né, da campanha. Na terça-feira meu telefone tocou e várias propostas de emprego, mas eu tive que escolher, na verdade. E eu consegui, então no ano seguinte já iniciei um novo emprego, ganhando muito mais do que eu ganhava na empresa anterior. E fiquei com a Kombi lá na garagem, lá, eu vendi quando eu quis ela. Então foi uma grande bênção para mim, foi uma história inesquecível, que realmente Deus pediu o meu sustento ali. Eu entendi que o meu sustento não vinha das minhas mãos, né? Ele vinha realmente das mãos de Deus. Isso foi uma experiência pessoal. E tem mais uma também que eu gostaria de compartilhar, pastor. Conta, irmão, conta. Que é realmente com relação ao povo de Itatiba, né? Que para todos lá é uma novidade muito grande. A cidade de Itatiba não tem tanto contato aqui com o Jundiaí, né? É uma cidade tanto isolada. O povo também não conhecia a igreja. Então a nossa tarefa também de falar um pouco da campanha foi um desafiadora, né? E eu me lembro que no ano de 2020, no meio da pandemia, com a gente falando da campanha, né? Mesmo com as lutas, né? Com relação ao distanciamento, né? A quarentena e tudo mais. Eu me lembro que as pessoas ficavam assim empolgadíssimas com a campanha, querendo saber o que querendo viver isso realmente. Eu me lembro de uma irmã que estava vivendo também um momento muito difícil na vida dela e ela lutou para levantar uma oferta, né? E ela conseguiu a oferta, ela falava comigo direto, evangelista, estou buscando, Deus vai me abençoar, não sei como, mas Deus vai me abençoar. E ela é enfermeira, né? Estava desempregada, também não conseguia nada na área dela. E ela participou da campanha. E ela fez um pedido também para Deus e até que um dia o telefone dela tocou e
Era um médico que precisava de um apoio para uma cuidadora de uma, acho que era da mãe desse médico, uma senhora. E ela falou, nossa, já é uma bênção da Arca. Só que ela não tinha nem noção de quanto cobrar para esse trabalho de cuidadora, né? Então ela veio pedir uma orientação para uma outra irmã, que é enfermeira experiente, que também está lá conosco em Itatiba. E ela falou, pede um valor. Por exemplo, falou, pede R$1.500, um exemplo aqui, né? Um valor. Pede R$1.500, que é o valor que pede no mercado, né? Falou, tá bom. Aí, quando ela foi em contato com esse médico, né, que era o que solicitou o serviço, Deus falou com ela, pede o dobro. Ela falou, imagina, se eu pedir o dobro, ela vai, eu vou perder, eu vou fechar essa porta, né? Eu preciso do emprego. Pede o dobro. E ficou assim nela, pede o dobro, pede o dobro. E quando ele ligou, e aí, já sabe o valor? Sei, R$3.000. Então pode começar amanhã. Ela não acreditava, ela me ligou, falou, não sei o que está acontecendo, evangelista. É inacreditável. Eu falei, irmã, isso aí é Deus trabalhando na sua vida. A experiência que Deus está te dando. Então, um povo que não conhece a campanha, vivendo uma experiência também maravilhosa, como todos nós. Nossa, que incrível, né? Ou seja, um grande ensinamento Deus ama desafiar a gente, né? Porque a fé é isso, né? Você não saber como é que vai ser, o que vai acontecer, mas você vai e age pela fé, aceita o desafio de Deus e cresce, né? Então, quando você olhava para aquela Kombi, toda hora você estava olhando e relembrando a sua história, né? Fantástico isso. Que legal que você participou desse programa, assistiu com a gente, ouvindo as experiências, as expectativas que os pastores tiveram em cada ano, mas semana que vem, cada um deles vai contar as suas experiências, os seus milagres.